Sejam todos muito bem-vindos à cidade de Maróstica, aqui na região do Vêneto, mais especificamente na província de Vicenza, mais ao norte aqui do Vêneto e sempre, lógico, no norte italiano. Dizem que a vida é um jogo, algumas vezes a gente tem que estudar os próximos passos e as pessoas também estão sempre nos estudando, não é verdade? Eu estou aqui exatamente em um centro de um tabuleiro de xadrez. Quem aí sabe jogar xadrez? Eu sei. Esse jogo é muito interessante porque nós temos que elaborar várias estratégias durante todo o tempo. É instagramável? Por que não? Mas é muito mais interessante que isso. A história é mais ou menos o seguinte: havia aqui um senhor da cidade muito importante, com uma belíssima filha, uma belíssima ragazza, muito disputada por todos. Aí chegaram dois caras e assim, os dois queriam namorar essa menina. Naquela época a mulher não tinha tanto poder de escolha, não é mesmo? Ou não sei se ela estava ali olhando também os dois. Eles decidiram assim: olha, vamos fazer um duelo e aí quem sobreviver fica com a ragazza. Mas aí o pai era muito mais inteligente do que esses caras medievais que pensam que andar armado vai resolver a situação, vamos resolver tudo na bala. Não, ele falou assim: tá bom, vocês que são dois belos rapazes aqui de Maróstica, a cidade mais bonita do Vêneto, eu quero que vocês me provem, mas de outra maneira, me provem pela inteligência. Aí ele decidiu assim: joguem uma partida de xadrez, quem vencer fica com a mão da minha filha. E para celebrar tudo isso, a cidade promove, ainda nos dias de hoje, essa partida. Então sempre nos anos pares, em setembro, segundo final de semana, acontece essa partida com um xadrez vivente. Isso é espetacular. Promove também o turismo da cidade e também da região aqui do Vêneto. Então eles colocam arquibancadas, como vocês estão vendo nas fotografias, a cidade fica belíssima, colorida e um espetáculo aqui com os trajes medievais elaboradíssimos, que sempre a região do Vêneto faz algo sempre fantástico. A cidade, ela se volta sempre para essa história do xadrez, exatamente nessa praça. Nem sempre a praça foi assim também, isso é algo mais recente na história, mas aqui sempre foi o principal local de encontro de todos, o Salotto aqui de Maróstica. Ainda hoje, sempre às terças-feiras, ocorre uma feira livre muito importante, onde as pessoas se abastecem de bons produtos, logicamente, da grappa também ali de Bassano, dos salames, do presunto, do queijo de Asiago, tudo por aqui, pessoal. E também 3 unidades bancárias, 4, aliás, uma cidade desse tamanho. A cidade sempre foi dominada por grandes senhores, famílias poderosas, que antes mesmo da chegada da República de Venezia já davam as cartas aqui. Mas foi com a chegada da Sereníssima República de Venezia, no ano de 1400 e pouco, que foi 1404, lembrei aqui. Em 1404 chegou a República de Venezia, dominou esse local até a sua queda no ano de 1797. Então Venezia dava as cartas aqui e essas cidades que antes eram dominadas por famílias poderosas, várias aí do Vêneto, foram depois comandadas pela Sereníssima, que logicamente indicava quem poderia ser uma espécie de prefeito aqui, chamado de podestá, e Venezia ajudou também a desenvolver esses locais com grande infraestrutura e imprimiu também algumas de suas características, como na arquitetura. Se eu fosse participar dessa partida, com certeza essa seria a minha linha. Seria a linha dos peões, que é o personagem mais baixo do jogo de xadrez. Logicamente que eu não seria o rei, nem o bispo e nem uma torre, apesar da minha altura ser muito adequada para isso. Aí vocês podem dizer assim: ah, Maróstica só tem o jogo de xadrez, você sai da torre, vem aqui
para os cavalos, o bispo, rei e rainha, e aí, acabou? Não, a cidade ela promove um outro tipo de turismo também, muito ligada com Bassano del Grappa. Aliás, chegamos de ônibus aqui, eu acho que em 10 minutos, num ônibus excelente. É possível chegar aqui via transporte público, ao menos dei a chance para a cidade, porque muita gente que faz esse circuito acaba pipocando em várias cidades e não conhece nada no fim das contas. Então aqui é um local que pede o turismo lento. E o turismo lento não é o turismo... É um turismo que você observa cada canto da cidade com o seu tempo, você para e degusta alguma tradição local, dê tempo ao tempo. E a cidade e toda a região do Vêneto, ela pede isso. Região circundada de natureza, eles têm um circuito de trilhas, são várias. Olha aqui, pessoal, aqui é um circuito, tem muita coisa aqui para você fazer um turismo que eles chamam de turismo naturalístico. Então são vários percursos aqui, inclusive com a dificuldade do percurso e tal. Olha que fantástico, pessoal. Vocês podem ter aqui vistas incríveis dessas naturezas. Agora, para dobrar isso, só meio gravando, né? Inventei moda. A Elisa está me filmando aqui em um local histórico também, bem ao lado aqui, bem paralelo com o Leão de Venezia. Então aqui nós podemos fazer esse circuito, um hiking, onde podemos inclusive chegar perto do segundo castelo na cidade. Não basta ter um, tem que ter dois. Se for visitar, não adianta trazer Prosecco, porque aqui tem os melhores. O que você vai trazer aqui? Nada. Apenas admire. Então é muito interessante para você observar não apenas a cidade, mas toda essa área aqui, principalmente de ligação com Bassano del Grappa, que tem aqui muitas montanhas, colinas, e vocês podem inclusive fazer um circuito pelo rio Brenta. Então, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, aqui foi um campo de batalhas. E várias cidades são muito marcadas por esse aspecto. Como em tantas e tantas cidades italianas, eles colocam os seus mortos de guerra, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial. Mas o detalhe é que a cidade é muito pequena. Se nós observarmos aqui o tanto de nomes, então aqui eles sempre tiveram uma participação muito importante, justamente porque em uma época aqui era confim quase com a Áustria, lembrando que nós estamos muito próximos também do Trentino, então aqui sempre foi um campo de batalhas. Na Segunda Guerra Mundial os nazistas avançaram novamente aqui nesse setor, foram muitas as batalhas, mas isso não tornou aqui a cidade, nem mesmo a região do Vêneto, um local triste. É um local que eles relembram toda essa história, seus mortos de guerra, mas eles souberam se levantar, né? Essa é a minha chance de ser rei. Combino mais com uma torre, né? Eles deixam algumas peças para as pessoas virem jogar aqui. Um bispo. Vou botar os três aqui, só para a gente ver como que ficaria. Legal aqui, né? Para jogar. Muito bom. Já mostramos inúmeras cidades aqui na Itália que possuem ainda de pé sua estrutura defensiva de épocas medievais. Mas aqui especificamente nós nos deparamos com essa cidade magnífica que ainda preserva lindamente essa muralha que tem quase 2 quilômetros de extensão e era totalmente percorrível, né? Então todos os guardas aqui que faziam a segurança da cidade em épocas medievais, lá pelo final dos anos 1300, conseguiam avistar de todos os ângulos os seus inimigos. E é interessante a gente destacar que ela é uma intermediação
cultural e histórica importantíssima entre o monte e a parte mais plana da cidade. E daqui a gente tem uma vista belíssima, né, dessa conexão entre o castelo lá de cima e o castelo aqui de baixo. São 24 torres ainda de pé que emolduram lindamente esse espaço. Um outro ponto a se destacar é essa junção entre a arquitetura militar e a própria natureza, que é abundante aqui nessa parte do Vêneto. Nós saímos um pouco ali da área mais histórica, do centro da cidade, para entender um pouco como funciona aqui. Aqui nós estamos em um borgo, nós podemos encontrar algumas casas aqui, residenciais, um parque muito interessante, inclusive conta aqui com um campo de futebol. Quando eu era moleque eu não sairia daqui de jeito nenhum, isso porque eu jogava no terrão. Aqui ainda tem uma graminha, se a Elisa virar aqui, nós vemos essa área de colina. Então aqui tem um monte de áreas de caminhadas. Claro que a qualidade de vida é muito alta para quem vive aqui, para quem tem crianças pequenas, porque eles têm um contato com a natureza, uma cidade muito tranquila. Eu acho que o índice aqui de qualquer tipo de problema é menos alguma coisa, se nota isso. Aqui é uma rota muito utilizada pelos ciclistas, é um caminho também fabuloso para esse tipo de esporte. Vemos também cerejeiras, oliveiras, eles têm aqui um grande pomar na cidade e aqui nessa área. Ir conhecendo as coisas aos poucos, para entender como que é. Já batemos um papo ali com uma residente local, tá ali com os filhos dela. Tudo isso requer um tempo de aproximação, de contato com a cidade, inclusive para entender um pouco, né, sobre a ânima local. Valeu muito a pena. Tudo isso estamos fazendo, logicamente, caminhando, tranquilos e tal. E depois, para nós retornarmos lá para Bassano, que é a cidade vizinha, nós vamos ali pegar um ônibus na frente ali do centro histórico. Como eu disse, o transporte aqui é muito qualificado. Então, é uma cidade que pede esse turismo mais lento, mais tranquilo. Que cidade, hein, meus amigos? Muito legal. Pessoal, são muitas trilhas aqui, muitas opções interessantes, bem no meio da natureza. Aqui a temperatura já baixou bem, o clima está bem agradável. E temos várias indicações. A gente pode fazer vários percursos. Tem um pessoal ali em cima também que já fez, porque tem uma fonte que é bem histórica aqui para essa parte da cidade. O fato é que você não precisa ser esportista, só precisa ter um pouquinho de fôlego, né? Mas é legal é isso, você tem cultura, arte, história e muita natureza em uma única localidade. Um vilarejo onde pessoas vivem aqui. Enfim, é uma vida diferente aqui, né? No alto da montanha. Trabalho pesado também, não é só beleza. Olha a strada lá, e dopo vai giù. Ah, perfeito. Ecco, e se vuoi, quando cominci a andare giù per la strada, giri dopo a sinistra che vedi le indicazioni, vai su al castello e dopo c'è il sentiero che porta fuori in piazza. Perfeito. Benissimo.
Ciao ragazzi. Mille grazie. Auguri e tanta salute. Auguri. Ciao, state Felicità. bene. Ciao, ciao. Os vênetos sempre simpaticíssimos, né, pessoal? Sim. Mas tem chão pela frente. Ele falou uma curiosidade aqui que me chamou a atenção. Ele disse que durante o verão aqui faz menos 2 graus do que em relação à planície, né? Então é um pouco mais fresco. E durante o inverno não é que é mais frio, são 2 graus a mais. Então a temperatura aqui sempre é melhor do que a planície. Por isso que os caras não saem da montanha. Ele disse que tinha 62 anos. Olha, não parecia. Parecia uns 10 anos a menos, pelo menos. Maravilha. E aqui, olha só, pessoal. Maravilha de Borgo. Algumas residências aqui, né? Vocês podem notar que não tem muros, obviamente. Tudo aberto, tudo bem civilizado. Tudo muito limpo, muito bem cuidado. E aqui, uma grande área de plantações. O pessoal está trabalhando ali embaixo. Vejam a vista, que beleza. Eu acho que quem mora aqui não troca esse espaço por outro, né, Fê? Eu não trocaria. Um detalhe também é que a fração não está isolada em relação à Maróstica, dá para chegar aqui de carro também. Mas são várias trilhas, percursos por meio da natureza que a gente pode também sentir bem os ares aqui do Vêneto. O pessoal vive aqui na maior tranquilidade, realmente o ar é diferente, a sensação térmica é muito mais agradável. Mas como o Felipe mesmo comentou, tem muito trabalho pela frente, né? Porque toda essa área aqui de plantação é gerenciada pelo pessoal que vive aqui. Interessantíssimo, e aqui nós estamos dando uma intermediação entre o castelo de Maróstica e também aquela outra parte de baixo que é uma espécie de vilarejo. As pessoas aqui simpáticas, hein, Lisa? Nossa! Que não dá pra gente filmar todas as conversas aqui, mas o pessoal que vive aqui tá sempre sorrindo, quer dar sugestões, né? Dão mesmo, né? Então eles compartilham um pouco desse mundo tão lindo e tão encantado aqui, escondidinho um pouco com a gente, né? Que tá só de passagem. Por ali tem um caminho bonito, por lá também. E vejam só essa igrejinha que linda. Vamos entrar. Também nas nossas temporadas lá pelo Abruzzo, pelo Centro Itália, várias imagens de muitas oliveiras por ali. O Felipe também, quando foi para Puglia, ele mostrou também muitos terrenos com oliveiras, mas aqui eu achei impressionante a quantidade, como eles cuidam bem das suas azeitonas. Nós vimos aqui vários residentes que possuem oliveiras no seu terreno e fabricam o seu próprio azeite. Eu acho que cada um tem o seu jeitinho especial e o sabor também difere bastante. Que vale muito a pena mencionar é que antes da Primeira Guerra Mundial, a economia aqui da cidade girava em torno de trabalhos artesanais. Um deles, muito importante, foi com relação à produção de chapéus de palha. Então eles têm até o Ecomuseu della Palha, mostrando um pouco, né, do que foi a economia aqui, a importância disso tudo para essa região. Agora está explicado porque tem 2 castelos em uma cidade tão pequena. Então aqui nós estamos quase na altura desse que fica nessa parte mais alta. Ele tinha a visão aqui desse vale também. Enfim, protegia todo mundo aqui. E é possível fazer uma visita nessas ruínas hoje ali, né? Porque o castelo mais bem preservado é o da parte de baixo. Mas aqui interessante é que dá para fazer uma ronda. E aí você percorre ali a área da muralha.
Isso aos finais de semana é possível fazer um circuito, não em toda a muralha, mas em parte dela. Isso também me pareceu muito interessante. Como nós não estamos aqui em um final de semana, nós ficamos com vontade de caminhar aqui e foi muito legal ter feito essa caminhada, não sei se é até mais legal. Então eu recomendo para quem quiser explorar um pouco mais a cidade de uma maneira um pouco mais profunda, um pouco mais, eu acho que mais natural, literalmente, faça esse circuito. Tanto faz se você sai de Maróssica de um lado ou de outro. Tem hora que você vai caminhar no meio da estrada, mas os carros respeitam aqui, eles estão acostumados, porque são muitos os caminhantes que passam por aqui. E também uma parte você vai cair diretamente na natureza. Isso tudo aqui na região do Vêneto. Então tem áreas aqui de colinas, uma profusão de outras plantas, onde muitas vezes as pessoas olham a Itália sempre naquele centro Itália, na Toscana, os caminhos toscanos, mas isso aqui não deve nada. É um local incrível. Demos uma longa caminhada ali pelas colinas, descemos, tomamos um café, foi realmente muito prazeroso. Continuamos andando aqui porque a cidade inspira a belas caminhadas, então uma sugestão muito legal aqui também é caminhar justamente ao lado aqui da muralha defensiva. Então dá para fazer isso tanto do lado externo, em algumas partes, e aqui do lado interno, muito próximo da muralha. Legal observar que algumas casas têm a muralha para si, de forma particular ali, e outras têm uma vista excepcional, exatamente dessa parte defensiva da cidade. Vimos também uma casa que é uma casa-torre, então a torre de propriedade privada, ela foi transformada em residência. Isso era um costume muito comum desde épocas medievais, muitas vezes as torres não tinham funções militares e sim eram residências. Mostramos tantas para vocês aqui pela Itália. A cidade proporciona muita coisa, não apenas um monumento, um ponto de interesse, uma atração turística. Aqui você vai fazendo um achado, um apanhado de coisas para se fazer. Essa aqui era mais uma das entradas aqui da cidade. Olha só que legal. Essa parte é utilizada até os dias de hoje para passagem de veículos. Olhem o tamanho da porta também. Aqui já estaremos desprotegidos. Olha que interessante aqui, Elisa vai virar. Tem um parque também circundando a área da muralha. Aqui ao lado tem uma cafeteria. E aqui já é a parte
totalmente externa, né, que a cidade também avança aqui em direção a Bassano. Nós visitamos apenas as partes externas, os caminhos, não entramos no castelo, que poderia ser visitado, essa parte também que sobe aos finais de semana, dessa área da muralha. Então é um local que dá para fazer um bate-volta de Bassano ou de outras cidades, mas eu recomendo uma dedicação integral aqui, se vocês querem explorar minimamente esse local. Mas vocês ainda não escreveram aqui nos comentários, vocês sabem jogar xadrez, vocês gostam? Porque essa aqui, sem dúvida nenhuma, é a cidade del Escaque, a cidade do xadrez, e também de tantas outras descobertas. Eu agradeço a todos os membros do canal que sempre estão aqui nos apoiando. Isso é importantíssimo para a manutenção aqui desse canal. Também será aberto para todos. Então os membros são patrocinadores aqui desse espaço e também recebem outros conteúdos exclusivos, postagens após o lançamento do vídeo com outras sugestões e também postagens ali na área comunidade do YouTube. Isso sem falar dos vídeos exclusivos para os membros Andiamo Clássico e Vivate, além de uma vasta gama aqui que nós temos na playlist com plantões, outros vídeos que somam mais de 100 materiais exclusivos. E no próximo vídeo já posso adiantar que vocês verão Bassano del Grappa. Eu tomei uma grappa lá, é boa, é forte, é a marca da cidade, vocês vão ver. Eu só posso agradecer a todos que assistiram esse vídeo até o final, assistiram na velocidade normal, não assistiram em 2, 3, 4 vezes. Que é isso, pessoal? Não dá para absorver tanta coisa. Muito obrigado a todos, pessoal. Grazie mille.